Clínica Doutora Mariana Pereira, especialista em hipnose clínica e mediação familiar. Saber viver, às segundas, após as 19 horas. Estamos juntos, agora e sempre. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento, e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão, ansiedade, baixa autoestima, luto, perturbações de sono. Os melhores profissionais para as especialidades de hipnose clínica, psicologia, mediação familiar, formação na área comportamental. Estamos à sua espera na Rua Santos Pousada, número 770, na cidade do Porto, ou em dramarianapereira.com. Fale connosco pelo 924 159 000. Ofereça saúde e bem-estar. Ofereça o nosso voucher presente. Clínica Doutora Mariana Pereira. Bem-vindos a mais um Saber Viver e estamos de regresso ao estúdio, tal como está a acontecer com outros programas, naturalmente, com muito cuidado, e não temos mais duas pessoas em estúdio e por isso mesmo a doutora Mariana Pereira está aqui connosco e obviamente que tudo isto se torna logo diferente, não é? Doutora, bem-vinda novamente aqui à rádio, não ao programa, porque esse temos estado semanalmente, mas aqui à rádio. Até traz outra ligeireza, não é? Verdade, Paulo. Muito boa tarde a todos os ouvintes. De facto, é muito bom estar cá presencial. Muito bem. E então, os comportamentos aditivos podem ser chamados também dependências, não é? Que é assim que as pessoas também conhecem. São um problema que se manifesta pelo uso compulsivo de substâncias e que podem ser o álcool, drogas, tabaco, aquelas que as pessoas conhecem melhor, não é? Apesar dos seus efeitos nefastos para a saúde, as pessoas com dependências sentem um desejo intenso por determinada substância e têm dificuldade em deixar de consumir. E aqui é que está o problema, porque vão desenvolvendo certa tolerância e depois isto torna-se um vício com problemas naturalmente mentais, mas também físicos. E é disso que vamos falar, da adição, doutora, e eu começava por aqui, por lhe pedir para me apresentar o tema que escolheu para o programa de hoje. Muito obrigada, Paulo. Hoje vamos falar de um tema bastante agressivo, que grande parte da população só identifica uma parte da adição. Quando falamos em adição, as pessoas pensam logo drogas, tabaco, álcool, e a adição é muito mais que isto. A adição é um problema gravíssimo na nossa sociedade, seja das substâncias ilícitas, seja das compras compulsivas, seja de uma adição comportamental, seja de uma adição que nós não conseguimos controlar. O ser humano sente muita dificuldade em gerir as emoções quando está em adição. Dificilmente, Paulo, um paciente nos procura no início de uma adição, porque relativiza sempre. Porque acha aquilo normal, não é? Procedimento, não é? E acha que vai conseguir ultrapassar, e acha que vai arranjar estratégias para lidar com a situação, e na verdade isto não acontece. E cada dia que passa aumenta a dependência, não é? Sem dúvida. Às vezes galopante, outras vezes de uma forma muito banho-maria. Hoje é mais um bocadinho, próximo mês é mais um bocadinho, agora já não consigo controlar. Eu dou-lhe um exemplo que preocupa-me a mim e preocupa muitos colegas, que é a adição com as raspadinhas, por exemplo. Isso é uma loucura. Mesmo. É e difícil. Isto não é preciso ir à consulta médica, digo eu, basta nós irmos a um quiosque qualquer e vemos pessoas frequentemente e quase durante todo o dia a comprar, não é? De todas as idades. De todas as idades, mas vejo um escalão etário mais avançado a fazer isso. Verdade. Pelo menos aqui na Os feira. novos séniores. Exatamente. E isto preocupa-nos. Sim, até porque muitos deles não têm recursos económicos para tanta compra de raspadinha, digo As eu, não é? reformas são muito pequeninas, Exatamente. Paulo. Portugal tem reformas que não dão sequer para sobreviver. Alguns não dá para a medicação, não é?
Completamente. Quanto mais para alimentação, para casa, para a vida normal que todas as pessoas têm. Mas os comportamentos de uma pessoa que está com adição, eles são completamente involuntários, são E pode surgir incontroláveis. em várias fases da nossa vida. Qualquer não é? idade. Não há idades para comportamentos aditos. Claro está que numa fase ativa, adulta, existe uma prevalência de haver mais tendência. No caso dos jogos, isto não se nota. Porque nós vamos a um casino e temos pessoas de todas as idades. Sim. E muitas delas de uma classe etária superior aos 40 anos. Sim. Nós sabemos que a lei pune e cada vez estamos melhor neste sentido. Só que o ser humano arranja estratégias para contornar as leis. Isso nós somos bons. os Somos muito portugueses, bons. não é? Os portugueses e as pessoas. Basta olhar aqui para o Covid, que nós, quando ouvíamos as medidas, nós portugueses, eu estou a falar no geral, no dia a seguir já tínhamos aí uma série de estratégias, não é como é que íamos combater o vírus, é como é que íamos fugir para não À ser regra. multados nessas medidas, não é? Verdade, Paulo. Eu dou-lhe o exemplo dos casinos, os cartões dourados, que são tão aliciantes e que dão tanto conforto e que as pessoas se acham tão importantes. É muito importante percebermos que por trás de uma adição há sempre um vazio. Sempre, seja a adição que seja. Seja uma adição sexual, seja compras compulsivas a nível físico ou online. Agora, com a pandemia, houve um aumento enorme das compras online, maioritariamente nas mulheres, mas Pode também haver, nos temos é que homens. ter o controle e comprarmos só aquilo que é necessário, não é? Quando compramos o que é necessário é saudável, não Claro. é uma adição. Não, uma claro. adição é quando deixamos de ter controle. E deixamos facilmente de ter controle, não deixamos? Muito facilmente. Porque também o marketing é fortíssimo em muitas áreas, não é? E isso também nos ajuda a ir, digamos Nós comemos assim. pelos olhinhos, não é? Pois, Gostamos, vemos Uhum. e temos uma compulsão, input, não é? De e se for uma publicidade comprar. com a imagem, melhor ainda, não é? Claro, Mais ajuda atrativa muito. se torna, não é? E eu dou um exemplo de um documentário que acho que todos os nossos ouvintes deviam de ouvir, que é Dilemas nas redes sociais. Eu não fazia melhor este documentário, ele está excelente, está mesmo soberano. Que é mesmo, mostra quem passou por lá, as estratégias que nós todos os dias recebemos e que nem damos conta. Seja no telejornal, seja no Facebook, seja ao passar na rua, seja no que seja. Quando vamos ao supermercado, todos os artigos que estão na nossa linha ocular mais fácil são aqueles que têm maior publicidade e maior marketing e que o preço não é o melhor, certamente. Doutora, nós nas adições, até porque já falou em várias, temos aí múltiplas situações para analisarmos. E temos aquelas, como já disse, que são mais comuns, não é? Que é o álcool, drogas, tabaco, pelo menos aquelas mais faladas, não é? São mais agressivas. E mais agressivas também, com consequências mais brutais, digamos assim, para a saúde, não para a carteira, não é? Que era aquilo que estávamos a falar atrás. Que depois leva também a essa deterioração, porque se dermos cabo da economia, depois vamos dar cabo da cabeça, não é? De tudo. É uma sequência, mas é numa fase posterior. Mas estamos a falar... Aqui também estamos a falar de vícios, não é? Certo, Porque o álcool, a droga e o tabaco tornam-se um vício, não é? sem dúvida. E o vício, desde que a gente o controle, não é mau. O problema é que neste tipo, por exemplo, de adições e nestas três, e começando só por falar nestas três, dificilmente nós bebemos muito álcool que não fiquemos dependentes, não é? Se bebermos um copo ou dois, tudo bem, mas é preciso controlar que seja mesmo só isso, e é difícil. Nas drogas nem se fala, não é? Basta começar, digo eu. Existem muitos tipos de drogas. Sim, não é? sim, mas basta- Existem drogas completamente fatais. Sim, Paulo. e basta Uma come- toma é suficiente É isso que eu digo. A maior parte para delas destruir. basta começar para ficar logo viciado, porque depois quer experimentar sempre à frente, não é? Sim, E aí mas é que o leva... álcool e o tabaco não. São Sim. drogas muito silenciosas e que ao longo do tempo vão destruindo. Sim, e que levam à dependência também. E levam à dependência. Existem drogas que uma toma é suficiente para a parte neurológica ter danos irreversíveis. Na droga.
Portanto, são estilos diferentes e que a intervenção é diferente. Eu Mas, posso lhe... e vêm também por fatores diferentes, digo eu. Certo, Porque a sem droga dúvida. geralmente vem mais por problemas que nós queremos fugir e achamos que aquilo é um refúgio para eles, enquanto que o álcool e o tabaco eu associo isto mais a situações sociais, não é? De estamos aqui, vamos fazer isto porque aquilo também faz, ou porque estamos numa festa, vamos fazer todos, não é? Na droga Isto também, depois, nas também. drogas. Mas a droga tem É experiência. um comportamento diferenciado para o seu surgimento, digo eu, não é? Por isso é que é mais duro, porque a pessoa está também, provavelmente, numas dificuldades mentais. Há pessoas que não ficam nada bem, mais, Paulo. Há pessoas que têm crises de pânico depois de uma primeira toma, por exemplo. Sim, mas isso é normal, é o organismo A reagir. a reagir Mas criamos aqui uma patologia gravíssima nos nossos jovens com uma intervenção duríssima. Mas, por exemplo, nas drogas, e nós já ouvimos relatos, naturalmente, de muita gente que infelizmente seguiu esse caminho. Quase todas as pessoas conhecem. Um amigo, um vizinho, um familiar, Sim, um colega. Mas ouvimos relatos de, numa primeira fase, e eu acho que aqui também está um dos problemas, a pessoa diz que se sente bem e que se sente perfeita num mundo completamente Alguns, diferente, não é? Os relatos são de puro Maravilha. êxtase, não é? Zen. É tudo fantástico. Depois é que vem a A consequência, dependência. não é? E- E este é um problema porque numa primeira fase a pessoa dificilmente vai deixar de fazer porque até acha que está muito melhor, porque se sente bem, sente-se Do que nas antes. nuvens, como se diz, não é? E relaxados, Sim, tranquilos, tudo. portanto, é tudo muito bom. É tudo bom quando se ouve uma descrição Verdade. inicial, não é? Inicialmente sim, mas isso nós notamos, Paulo, socialmente quando vamos jantar com amigos. Há pessoas que só fumam e só consomem álcool de forma social. Não fazem isso no dia a dia. Sim, e isso não vejo mal nenhum. Isso não é uma adição, percebe? Isso é uma forma de se Libertação também, pode ser. libertação e de se Há pessoas que- sentirem integrados Não, num é isso que eu determinado digo, grupo. mas a libertação leva a isso. Porquê? Porque há pessoas que precisam, como se diz na gíria, de um copito ou dois É para verdade. terem outra atitude, para Uma para serem, leveza e para para serem se- mais sociais, não é? E há Certo. pessoas que jogam um bocadinho com isso. E eu não vejo mal nenhum, Mas se nós desde que bebermos um não copo ou percamos dois- o controle, não é? Não é um problema. claro. Ou pode não ser um E se for problema. esporadicamente, também não há problema algum, não é? As adições no álcool em Portugal, Paulo, são transgeracionais. Portanto, o álcool em Portugal vem de geração em geração. Não é em Portugal, é no mundo. No mundo. E sabe porquê mas também? em Portugal nós temos o melhor vinho do mundo. Sim, Paulo. claro. Nós somos um país que o vinho tem um acesso Uhum. tão fácil. Doutora, começa logo que nós ouvimos publicidade constante de bebidas alcoólicas e dá a ideia que até nem é proibido, em certas fases, até é um incentivo ao consumo, não é? E desde logo Sem aí, dúvida. desde logo aí é um chamamento que é difícil resistir, não é? Sem dúvida. E temos muito bom vinho. não Claro, é? ainda por Portanto, cima, não é? Somos um país privilegiado Claro, neste sentido. Eu tenho muitos pacientes que começaram a beber desde criança. Portanto, isto é muito cultural. Sempre beberam. Sim. E isso é muito difícil Havia de até contornar. aquele conceito já dos pais antigos de que o vinho até dava energia, dava força, não é? Para o trabalho e não sei o quê. Tal e qual. Não é? Posso lhe dizer que a adição do álcool deve ser das mais difíceis de intervencionarmos. Muito mais do que de uma droga pesada. A não ser que seja irreversível. Não tinha essa Pastilhas ideia. Muita ou- gente me mas dirá, mas é- há alguma justificação para isso, doutora? Porque lá está, é muito cultural no nosso país. Noutros países isto não se nota. E é difícil a pessoa desvincular-se. Muito, não é? muito difícil. Porque entende isso como um comportamento normal também. Não consegue controlar, Paulo. Não Mas também consegue olha para mesmo. o consumo de álcool como um comportamento normal, não é? Sim, sim. Vê como um comportamento normal, mas não consegue chegar ao ponto de dizer assim, agora chega. Sim, Parou. de travar, não é? Isso não Que é acontece. aquilo que nós falávamos atrás, dizer assim, bebi 2 ou 3 copos que seja e pronto, já chega, não E é? aqueles pacientes, Paulo, que bebem um copo Uhum. e ficam logo num estado terrível de dependência.
porque já estão há tantos anos a consumir que nem recuperam de uma situação para continuarem todos os dias. A intervenção do álcool maioritariamente é com internamentos, para nós termos ideia disto. E é muito difícil. E é doloroso para o paciente Muito, também, não é? muito doloroso, porque os pacientes fazem disparates sem ter noção nenhuma, sem ter consciência. Quando estão alcoolizados. Quando estão alcoolizados. Seja para o bom ou para o mal, porque alguns ficam muito engraçados, muito divertidos, muito simpáticos. Mas outros até se tornam agressivos. Não é? Agressivos, duros, desconfiados, portanto é muito difícil para os cuidadores. Violentos em casa, não é? Em casa e na rua, em todo Sim, mas sítio. em casa às vezes é mais... Sim. Há muitos que na rua até se comportam bem, mesmo estando alcoolizados, e depois em casa é onde Deus nos acuda, não é? É onde estão confortáveis, não Claro. é? É onde é o seu porto seguro. E é onde têm liberdade para Onde disparatar. não tem controle, no fundo, não é? São mais os casos que lhes chegam às mãos de pacientes com álcool, com drogas, por exemplo? Não. Não. Chegam muito mais com adições do tabaco, por exemplo, Sim. ou das compras, ou do jogo, ou dos telefonemas compulsivos. Existem pessoas que têm que estar sempre ao Já telefone. não passou muito. Houve uma fase Isto que é uma andava. adição. Sim, mas houve uma fase que andava muito essa moda, mas já não passou mais. Temos muitos. Que isto às vezes também é por pacientes. ciclos. Temos muitos, quando eu lhe digo muitos, são muitos É. mesmo. Mas isso é Há mais. pessoas que não conseguem fazer uma viagem sem Sem ir ao telemóvel, não é? sem falar. Há pessoas que Sem têm necessidade, que ligar, que sem não é o necessidade problema de falar, nenhuma, não é? Claro, sem necessidade nenhuma. Claro. Existem pessoas, Paulo, que têm que ligar para aquela pessoa no mesmo dia, N vezes. Só para perguntar se está bem, não é? Ou para falar sobre o tempo. Ou sobre uma coisa qualquer que já falou ciclicamente 1000 vezes. Sim. Nós até costumamos dizer em linguagem mais comum, não é? E ouvimos muitas vezes os pacientes dizerem, parecem cassetes riscadas, Sim, porque está estão sempre a dizer o sempre mesmo, no não é? mesmo ciclo É de como se diz pensamento. também na gíria, não tem assunto. São os pensamentos combinativos, não é? Portanto, estão sempre no mesmo tema. E dizem a mesma história ciclicamente N vezes. E isto é certamente uma adição. Que as pessoas não veem como tal, nem assumem. A adição não é voluntária, pois não. Não. A adição é involuntária, pode ser genética. No caso do álcool, porque é que é tão difícil nós intervencionarmos, Paulo? Porque o álcool muitas vezes vem com uma cotação muito genética. Os pais, os avós, os bisavós, toda aquela geração já sofria desta dependência. E temos pessoas que sofrem imenso porque era a única coisa que não queriam. E passamos por uma intervenção também mais agressiva e multidisciplinar. O problema aqui é que muitas das vezes as pessoas consomem substâncias, digamos assim, que aqui falamos genericamente, para mudar no consciente deles, acham que com as substâncias vão mudar o seu comportamento, não é? Sim. Mas para aquilo que eles idealizam. Mas o Vão problema é que mudar ou vão atenuar, por exemplo, Sim. uma dor. Mas para aquilo que eles idealizam. Que Certo. depois, com a substância ingerida, o comportamento É tudo torna-se... menos isso. Tudo menos isso, Isso, exatamente. E esse é o problema completamente. maior, não é? Dou-lhe o exemplo da compra, do consumo compulsivo dos ansiolíticos. As pessoas sentem-se ansiosas, tomam hoje depois já têm que tomar 2 por dia. Eu depois ia 2 já precisamente não pegar chega. nessa questão dos medicamentos. Dos fármacos, claro. Porquê? Porque é um dos problemas graves que nós vivemos neste país, não é? Sem dúvida. Nós somos o país. da Europa que mais consome Mais antidepressivos, consome. não é? Cerca de 80%. Ainda há pouco vi uma estatística Verdade. que era assustadora. É mesmo assustadora. Mas depois as pessoas, além desse consumo exacerbado e que não se compreende, muitos é por automedicação e outros tomam a dose superior àquilo que deviam tomar porque automedicam-se mesmo e acham que tem que ser assim, não é? É mesmo a situação. Quem sofre de uma dependência de algum fármaco não foi porque foi prescrito. Claro. Por um profissional, por um médico, Porque ou por um isso psiquiatra. só se faz quando não há alternativa, não é? Claro, Ou e só se numa deve fazer. dosagem muito terapêutica, que não vai criar... E de um curto espaço de tempo, não é? Certo, porque é que é tão importante, junto com a toma de um fármaco, fazer psicoterapia? É mesmo para isto, para depois de um determinado tempo,
fazer não o ser desmame, não é? O que necessário, chama o faz o desmame, não é? desmame, exatamente. E a pessoa não sentir nada e conseguir voltar à Sente-se muito normalidade. melhor, já não precisa Sim, daquele sim, é fármaco voltar para à nada. normalidade sem consequências. Até não é? melhor do que à normalidade muitas vezes. Há pessoas que dizem, Exatamente. estou tão bem que nem me lembro de estar assim. Um exemplo que a doutora citou atrás é a adição a jogos. Sim, Isto surge, e quando surge, numa idade, como falamos atrás, mais avançada, não é? Como eu disse, e todos nós vemos idosos, eu, por exemplo, vou comprar um jornal, não diariamente, mas quase, e vejo lá sempre pessoas mais velhas e muito mais velhas a comprar raspadinhas, mas sou capaz. Só que eles não compram uma nem duas. Não, e se lá Paulo. for ao meio-dia vejo a comprar uma raspadinha, mas se for passado meia hora às tantas está lá a comprar outra e depois, Verdade. quer dizer, é uma sequência isto. Mesmo. Mas Quando ganham uma pequena percentagem, dou-lhe um exemplo, 10 sim, euros, entusiasmam-se mais. aquilo não é? é Não, o um problema é que logo a reforço seguir gastam mais que aquilo que ganharam e muito essa é a mais. consequência, não é? Muito mais. Mas já aí vamos, para já. Porquê é que surge isto numa fase já avançada da idade, doutora? Muitas vezes é por uma necessidade económica. Uhum. É o ganho fácil. É o que nós chamamos Isso é no nosso- de uma satisfação Mas isso imediata. é no nosso subconsciente, porque depois a realidade não é essa. Não é? Claro, a realidade não é esta. E existe um ditado português que uso muitas vezes: quem não arrisca não petisca. Sim, Mas no jogo isto não funciona. Não, e quem não arrisca não petisca desde que seja conscientemente, não é? Tal e qual, não como um input que não se consegue controlar. Porque, E que seja entusiasmante, que é o caso, não é? certo, e que não se controla mesmo. Nós vemos pessoas a destruírem vidas. Sim. A hipotecar casas, carros, a colocarem as pessoas que mais amam numa situação desconfortável. Não, e Porquê? todos nós conhecemos casos de pessoas que viviam bem e com o jogo, Perdem tudo, principalmente em casinos, Paulo. deram cabo de tudo, não é? Perdem tudo, é uma coisa impressionante. sem motivo algum. Inicialmente é por um vazio. As adições são todas por um vazio. Nós não sabemos é qual é este vazio. Se é um vazio económico, se Sentimental. é emocional, se é mental, se é social, se é familiar, se é a nível de conhecimento ou de lazer. Existem pessoas que quase não têm vida, Paulo. Elas fazem muito pouco com a vida que têm. E então há um escape porque estão a fazer qualquer coisa que lhes dá prazer. Qual é o grande problema das adições? E porquê é que elas existem e são tão difíceis de se contornar? É pelo prazer que dão. Seja qual seja. Claro que é um prazer tão momentâneo que na maior parte das vezes, Paulo, o prazer não dura muito. Por isso é que voltamos aqui ao mesmo ciclo. Mais uma vez, mais outra. E estamos neste ciclo. E isto muitas vezes, nós falamos aqui na idade avançada, mas também podemos fazer o retrocesso, ou seja, numa idade ainda muito precoce, na adolescência Sim. ou até pré-adolescência, Em crianças. no convívio que vão tendo com os colegas, vão hoje juntando isto, amanhã juntam aquilo e quando derem conta também já estão num ambiente que para eles é social e de diversão, mas que já com consequências graves, não é? Dou-lhe o exemplo dos jogos. Fortnite e coisas do género. Sim, mas Portanto, também numa idade muito numa idade precoce já prematura. alguns, infelizmente, e nós Claro. sabemos isso através das nossas Crianças escolas, muito consumos de pequeninas. drogas e coisas parecidas também começam às vezes assim cedo, não é? As drogas não é numa infância, não é numa fase tão Estava a falar de precoce. adolescência por aí. Sim, adolescência completamente, sim. Mas existem, Que é por tal exemplo, questão o de jogo vamos experimentar, não é? A adição do jogo é muito antes. Sim. A adição do jogo pode começar em muito 5, pequeninos. 6, 7, não é? Por aí. Quando começa a manusear as tecnologias, não é? Mas isso aí tem a ver também com o comportamento dos pais, não é? Que Com a permissão. permitem que a criança se... É muito importante haver regras, Paulo. Obviamente. E é muito importante permitir que os nossos jovens tenham momentos de prazer, momentos de realização pessoal, Claro. momentos de tudo. Mas também Seja saibam- o jantar com a família. Mas saibam que tem limites, não é? Tudo tem que ter limites. Claro. A regra é mesmo muito Eu importante. posso falar disso com propriedade, porque tenho uma filha em idade que também gosta desses jogos, como é óbvio, mas ela tem timings que sabe Gostar é que têm que ser normal. cumpridos, não é? Isso mesmo. Tem um dia específico que pode, tem outro Mais que não tempo, pode. se calhar. Sim, mas tem também um tempo, um espaço temporal em que sabe que Estipulado. aquilo tem que acabar àquela Claro hora e que acaba. sim, Ponto. é isso. Não é? E depois tem que se motivar com outra coisa qualquer que também lhe dê entusiasmo. Mas não possivelmente a sua filhota já tem isto pré-definido. é? Já tem pré-definido porque É também sim. houve essa consciência desde o início também, É não é? sim, e está certo.
O problema é que muitos pais perdem este controle. Quando se deixa avançar e depois tenta-se pôr a regra, não é? Que é o contrário. É muito difícil. Aí já é impossível, quase, não é? Impossível não é, mas é mesmo Sim, muito difícil. eu Até digo- porque os jovens ficam ali com uma emoção de revolta, Quando eu de digo injustiça, impossível é para o pai e para a mãe, não para um... para a criança ou para o adolescente. Não para... E isto levava-nos a um programa que nós tivemos atrás, não é? Que Já falamos. dos comportamentos. Porquê? Porque a criança avança porque sabe que já houve permissão nesse sentido, não é? E depois... E esticam a corda até não esticam a poderem corda, mais. não poder. Mas depois, quando o pai ou a mãe quer cortar a corda ou o mal pela difícil. raiz, é difícil porque a criança já absorveu que aquele comportamento até é correto e que pode fazer, E até funciona. pois, e depois faz a chantagem que nós já falamos noutros programas e, portanto, isto é uma bola de Exatamente. neve, não é? Portanto, o mal é de não cortar logo pela raiz ou começar logo Não com haver regras, regra. não é? Claro. Uhum. É. Quando não há regra é muito difícil, porque a criança ou o adolescente vai aceitar isso como uma coisa natural Uhum. e que está certa. Tem também clientes, digamos assim, nesta idade mais Muitos. jovem da adolescência, com problemas já graves de adições, por exemplo. Sem dúvida, seja no telemóvel, seja no tablet, seja em redes sociais. Sim, Que e é aí é algo muito mais que- perigoso. Muito perigoso, porque perdemos o controle, não é? Sim. De com quem é que esta criança, porque não é mais nem menos que uma criança, Sim. Se está a relaciona, fazer não é? numa rede social onde tem liberdade para tudo. Claro. Eu chamo sempre a atenção dos pais que têm que ficar com as passas, não é? E não é evadir privacidade, mas é ir controlando, no fundo, com quem é que esta criança comunica. Até porque há muitos riscos nas redes sociais, Uhum. Claro que sim, um clique é um risco logo, dependendo do site que se clicar, não é? sem dúvida, sem E, dúvida. e geralmente os pais, quando dão essa permissão, eu digo geralmente porque nem sempre, como é óbvio, não controlam isso que é fundamental, é saber o que é que está a fazer na internet. Mas é não importante. Podes ir lá e pronto, e vai, não é? Mas É depois importante tem que se controlar. controlar e saber onde é que está, não é? importante a psicoeducação, não é? De alertar a criança Como é que se para os trata uma perigos. doença, uma criança que chega ao seu consultório, porque nós aqui interessa-nos dar estes exemplos Uhum. práticos para quem nos ouve percebam a intervenção que é feita e de Certo. que forma é que essa recuperação se faz, não é? Falamos detalhadamente de cada item, mas depois convém chegarmos à parte principal. intervenção. Exatamente. Senão a pessoa diz, pois estão ali a falar coisas muito lindas, isso já sabia, e agora, como é que isto se cura? E numa idade, numa criança que lá chega ao seu consultório com problemas de dependência já de telemóvel, 7 tecnologias anos, e não sei o 8, quê. chegam Ok, muitas. como é que se... Tem que ser por fases, Paulo. como é que se Sempre. faz? Primeiro vai-se avaliar, como sabe, e depois vai ser por fases. A colaboração dos pais aqui é muito importante. E é muito importante que sejam colocadas regras que sejam possíveis de ser cumpridas. E a criança aceita essas regras? Algumas aceitam logo, porque sentem-se mal, sentem-se agressivas, têm consciência, têm sentimentos de culpa, porque eu respondem pergunto mal. isso que vai de porque- encontro àquilo que estávamos a dizer atrás, doutora, que é os pais, quando não impõem regras iniciais, depois têm dificuldade ou quase nunca conseguem controlar. impô-las. Por isso é que eu estou a dizer, a partir deste momento em que chegam ao seu consultório, em que estão consigo, há uma abertura já diferente da criança para aceitar as regras? Depende. Não são, as situações não são todas as mesmas. Uhum. Existem crianças que vão completamente forçadas, mas porque os pediatras acham que é melhor, porque os professores começam a perceber que aquela criança vai sempre muito ensonada, por exemplo. Ou que está E com as isto- atenções no outro lado quando está na escola, não é? Também. Sim, existem escolas e aqui na feira temos escolas com projetos pioneiros, Paulo, que não deixam, por exemplo, utilizar o telemóvel durante todo o período da Sim, escola. o Lourosa é um caso que até já foi Lourosa televisionado. é um caso exatamente. desses. E muito que bem. muito bem. E muito bem. Muito bem mesmo. Devia ser obrigatório seguir esse exemplo, digo eu. É um exemplo pioneiro e Sim, que sim. de facto funcionou muito, muito bem, porque deixámos de ver os miúdos como zombies, não é? Nos intervalos e Por passamos isso é que a eu disse vê-los que devia a, ser, pelo menos no período letivo, ser proibido, não é? a interagir E ser uns com os generalizado, outros. não é? No entanto, existem crianças que acatam logo este sentimento de eu tenho que melhorar nisto, eu sinto-me mal por agir de forma inconsciente e no fundo autónoma, sem controle. Uhum. É muito automático, eu quero mesmo jogar, eu nem quero ir comer, nem quero ir dormir, Sim, sim. custa-me tomar banho, portanto, porque eles ficam ali O problema é agarrados que depois também vai a uma dormir e não dorme, tecnologia. não é? Demoram está- muito a adormecer, pois, porque porque está estão muito sempre- ativos. Como se diz, está sempre
Com as São muito baterias todas ativos. ligadas, não é? Claro. Porquê? Porque o jogo estimula. Claro. Nós estamos sempre a libertar as oxitocinas, as adrenalinas, as serotoninas, não é? Em que o nosso organismo está completamente alerta. Se vamos querer adormecer a seguir, vai correr mal, porque a criança não consegue dormir. Claro. E depois vêm as perturbações de sono, os bruxismos. Mas estávamos a falar da intervenção em si, doutora. Depois desse processo, tenta-se convencer a criança de que... Há estratégias, É? Paulo, sim, que utilizamos em consultório, que permitem o quê? Haver uma maior consciencialização e haver uma readaptação de hábitos. A criança não tem que deixar de jogar. Os pais fazem uma coisa Tem que ter muito regras errada. que não tem, não é? Claro, que é ou tens tudo Ou ou tens retiramos nada. tudo. É a pior E coisa o que que haver pode fazer. é muito importante. Claro. Portanto, não se retira tudo nem se dá tudo. Porque esta gestão é uma gestão Os desajustada. excessos nunca fizeram bem a Claro, ninguém, não é? nem por excesso nem por defeito. Claro. A criança tem que saber que vai ter tempo para jogar e eles. Mas vai ter nós regras temos a partir crianças daquele muito momento, não é? amorosas, Paulo, Mas vai ter entram- regras a partir daquele momento e isso faz a Sim, diferença, não é? Faz a diferença. E vai ter regras ajustadas à dinâmica daquela família. Por exemplo, ter atividades saudáveis e hobbies Claro. que até já chegou a fazer e que gostava e deixou de fazer por causa disso, por exemplo, não é? Neste momento, nós notamos que as pessoas estão todas muito cansadas, Paulo. Estamos todos. não é? Estão muito cansadas a todos Basta os não poder níveis, ir para onde queremos, não é? tal e qual. E é muito mais fácil deixar uma criança jogar o tempo que quiser do que ir até ao jardim, Doutora, ou do mas que ir isso também- fazer um passeio eu higiênico, percebo que ou isso fazer agrava- um jogo. A pandemia veio agravar, mas a doutora sabe isto melhor que eu, porque já recebia muitos pacientes antes da pandemia e Certo. isso já acontecia muito e nós Sim, bastava mas irmos- houve um agravamento muito grande obviamente, agora. houve um agravamento, Muito mas grande. digo eu que isto, os pais não se devem todos refugiar nisto da pandemia. Sem Porquê? Porque dúvida. nós íamos a um restaurante e o que é que víamos? Os pais entregar o telemóvel, até entre amigos nossos, ok? E esse exemplo Os pais é entregar tão o comum. telemóvel para não chatear durante o jantar e pronto, nem que não dúvida. comas não há problema, desde que não chateies, e isto foi antes da pandemia, portanto não verdade. vamos agora generalizar que é tudo culpa Esses da pandemia, casos porque não é. dificilmente chegam ao nosso consultório, sabe porquê? Porque Os pais não assumem o problema, também não não é? assumem como um problema. Claro. E é tão mais fácil nós dizermos que sim do que dizermos que não a um filho, Paulo. Obviamente. E dá-lhe jeito também que eles Dizermos que continuem não com é este muito comportamento, difícil. não é? Até é sofredor às vezes, porque nós percebemos que temos que educar, mas que é difícil estar-lhes a tirar um momento de grande prazer. Mas a educação é mesmo isto. Isto aqui temos também os fatores de risco para o desenvolvimento da adição, que podem ser divididos em fatores do agente, ou seja, a substância ou o comportamento, como já falou atrás, Isso. do ambiente e também pessoais, não é? Porque tem aqui estes Sem dúvida. 3 itens. não é? Pessoais, familiares, económicos, sociais, profissionais. Paulo, nós temos na clínica, e a equipa tem todos estes casos, que é, eu tenho que sair do meu trabalho para ir jogar. Portanto, imagine ao ponto que estas pessoas estão. Claro. Isto é são momentos muito sofredores. Imagino que é a pessoa dizer assim, eu tive um caso destes. Esta paciente recebia ao dia 24, Paulo. Uma funcionária pública, uma pessoa lindíssima, com um coração lindíssimo. E entrou numa adição sem contar. Esta paciente sentia mesmo que foi atropelada por uma situação que não preveniu e que não contou. O que é que acontecia? Esta paciente recebia ao dia 24 e nesse dia esta paciente ganha bem, portanto não estamos a falar de uma dificuldade económica. O que é que acontecia? Esta paciente tinha que nesse dia ir às compras. E então, este mês vou comprar coisas que preciso, não é? No próximo mês continuo a comprar coisas, sacas e sacas e sacas, até que o marido começou a perceber que grande parte das sacas nem eram abertas. Era Portanto, um vício mesmo, não é? As peças nem eram usadas. sim. Havia sempre muitas trocas, porque depois o ser humano o que é que faz? Nós somos mesmo bons, Paulo, a arranjar estratégias funcionais para nos justificarmos. Sim. É o que as pessoas dizem, que desculpa. Mas são desculpas que caem muito bem. Portanto, estar sempre a fazer trocas de coisas. E certamente que se tivermos ouvintes que são empresários na área de roupas, de calçado, de artigos de decoração, eles vão associar isto e vão dizer, este paciente faz isto continuamente. Não é uma troca por uma questão. É
continuamente, trocas, uma insatisfação total. Porque esse é o vício, não é? Porque é um vício. Essa é a satisfação, é uma adição. e essa é a satisfação da pessoa, não é? É uma satisfação automática, imediata, que não leva a nada, claro. Como é que se tira, não. agora que estamos nessa parte, como é que se tira o vício de uma pessoa que, por exemplo, quer fazer compras desalmadamente, não é? Que tipo de tratamento é que é feito, doutora? O tratamento tem que ser um tratamento desfasado, tem que ser um tratamento onde, na maior parte dos casos, temos equipas multidisciplinares, Paulo, porque não chega só a psicologia ou hipnoterapia Tem que ser clínica integrado. ou psiquiatria. Sim, é completamente integrativo. Porquê? Porque estas pessoas sofrem muito. Estas pessoas chegam a sentir o que as pessoas chamam de ressaca, que é: eu tenho mesmo que fazer isto, e se eu não fizer isto, corre mal o dia todo. Quando percebemos isto, Quais são as causas para essa dependência de compras, por exemplo? é sempre um vazio, Paulo, sempre. Nós temos que perceber qual é a emoção que está afetada. Todos nós temos muitas partes dentro de nós, assim como temos órgãos, a pele, pensamentos, emoções, sentimentos. Existem partes que estão vazias. Existem partes, existe uma técnica que se chama mesmo a terapia das partes, que é excelente para trabalhar isto, que é: qual é a parte do meu ser que está muito boa e qual é a parte que não está assim tão boa? Na maior parte das vezes, os pacientes identificam partes muito boas, que se orgulham, e partes que estão a precisar de ajuda. O que é que vamos fazer? Integrar e fazer aqui com que interiormente não haja este vazio, nem esta necessidade, Paulo, de preencher com nada. Estava a falar numa terapia multidisciplinar que abarca basicamente para este tipo de pessoas. Psicólogo, hipnoterapeuta, psiquiatra, médico de medicina Aí geral. pode precisar de medicação também? Pode. Existem casos que é mesmo necessária esta almofada, Paulo. Que é aquela parte de mitigar o sofrimento que falava, não é? É não deixar o paciente entrar num sofrimento que muitas vezes leva a quê? A retrocederem, a dizerem: não, eu para passar por isto prefiro continuar com o Claro. vício, e Isto não está-me a dá- custar muito, não é? Não custa vou muito. permitir, é um bocado por aí, Sim, não é? Porque é mesmo doloroso. Eu dou-lhe um exemplo: os pacientes oncológicos que chegam ao consultório, e isto acontece de forma contínua e muito mais vezes que o que nós desejávamos, porque quando o paciente chega num estado já terminal e tem, por exemplo, que deixar de fumar, porque o tabaco com a quimio ou com a rádio ou é muito prejudicial, mas este paciente, se deixar de fumar de forma repentina, o que é que vai acontecer? Os efeitos colaterais São maiores. são muito E o maiores. sofrimento aumenta. Muito. Portanto, E depois a ele nossa questiona prioridade logo. é o bem-estar do nosso Não, e paciente. ele questiona logo, sabendo que está numa fase terminal, se vale a pena esse sofrimento adicional. Completamente. Adicional, não é? Portanto, a clínica comporta como uma equipa multidisciplinar capaz de dar estas respostas, Paulo, e de não fazer com que a intervenção seja completamente sofrida. Estas adições são levadas muitas vezes também, doutora, por perturbações, por vezes pode ser ansiedade, depressão, Sem uma série dúvida. delas que estejam a perturbar a pessoa, e ele tenta ir encontrar aquilo que para ele são soluções fáceis, não é? E Rápidas. que dão a sensação de prazer imediato, não é? Isso. Mas que isto abre aqui um ciclo novo vicioso, não é? Claro. E às vezes múltiplos. Existem pacientes que não têm uma adição. Têm várias. Mas eles só nos procuram por uma. Porque identificaram aquela adição ou alguém identificou. Este caso que eu lhe estava a contar, a paciente não identificou isto como uma adição e fez isto durante anos. Foi o marido que começou a achar que era demais. Porque ia tudo. O salário desta paciente era gasto entre o dia 24 e 25 de cada mês. E isto é uma situação, como todos devem de imaginar, completamente insustentável. Isto, e a persistência do consumo e destes comportamentos é também um sinal de alerta muito significativo Sem dúvida. para o doente, que acaba por não ter consciência disso, mas principalmente para o profissional, neste Sem caso que o dúvida. trata, Por não isso é? é que fazemos a estratégia Porque há que aqui já a presença falamos. de perigos e riscos sérios, Sim. o comportamento que persiste e que pode levar muitas vezes também pela falta de controle dele mesmo, não é? Certo.
Como falamos programas anteriores, a técnica da linha da vida vai nos dar aqui muito saber, Paulo, porque nós vamos perceber há quanto tempo, e o paciente também. Existem pacientes que chegam ao consultório sem noção há quanto tempo é que têm esta adição. A doutora deu há bocado um exemplo que é paradigmático disto, que foi uma pessoa em fase terminal chegar lá e dizer tem que deixar de fumar, e é muito difícil absorver essa mensagem pelo sofrimento. Mas também temos, por exemplo, muito comum, um alcoólico, não é? Que chega lá e também é detectada uma cirrose hepática, também gravíssima, e diz que tem que deixar de beber. Ele diz, às tantas não deixo também, não é? Quer dizer, vai dar ao mesmo. Porquê é que o ser humano pensa desta forma, Paulo? Porque ele não tem nada a perder. Sim. As pessoas com adição, e estou a falar de adições gravíssimas, chegam a uma fase da vida delas que não é um suicídio direto, não é? Mas é uma forma de tanto faz. Eu fazer ou não fazer. E depois temos eu tenho que ir e tenho, muitos pacientes dizem isto. E deixar de fazer de repente, por exemplo, para já é difícil, é quase impossível, não é? Uma pessoa que está... Existem pacientes... Sim, eu não estou a dizer que é impossível. Maravilhosos, por isso é que eu acho que é preciso ter uma força de vontade, Paulo. Por isso é que eu disse que é quase, não disse que era. Mesmo. Porque isto, obviamente, que eles conseguem. Como em tudo na vida, há exceções. Mas, maioritariamente, é quase impossível deixar um comportamento destes sem intervenção, qualquer que seja. E de repente ainda pior. Mas... quando nós também deixamos isso, também temos depois as consequências físicas, não é? Sem dúvida, claro. Porque o corpo ressente-se, não é? E isso pode levar a um retrocesso novamente da pessoa que diga assim, eu estou disposto a deixar isto uma vez por todas e não sei o quê. Começa nova vida, mas depois começa a sentir na pele, como se diz na gíria, os efeitos da falta do aditivo e depois volta outra vez ao princípio, não é? Claro. Por isso é que é tão difícil fazer intervenções com adições. E por isso é que disse que tem que ser integrado. Tem que ser integrado. E na grande maioria nós precisamos mesmo de internamentos, Paulo. Internamentos que vão permitir este paciente reaprender e sentirem-se no fundo limpos. Porque um paciente que tenha uma adição grave, ele sente-se muito sujo, sabe? O paciente que sofre de uma adição, ele sente-se diminuído. Ele só se sente bem quando está em estado eufórico de adição, porque ele sente-se fora dele e perde a consciência da pessoa que é, de quem é, e isto é completamente limitante e disfuncional. E os sintomas, nem sempre também, os sintomas de abstinência estão presentes, não é? Sim. Pode acontecer quando a dependência está ligada ao abuso de substâncias tóxicas, não é? Acontecendo sempre. Apenas nessa circunstância, porque nas outras pode não suceder, não é? Mas sucede, seja de que forma seja. Quanto mais não for, pelo pensamento que persiste em estar ali presente e não se vai embora. Nós utilizamos uma técnica que é a transferência de pensamento, mesmo para trocarmos uma parte que está disfuncional por uma que vai dar o quê? Vantagem a este paciente. A adição é, com isto tudo que temos aqui dito, é uma doença crónica, não é? Sem dúvida. Tem que ser assim considerada, a adição é uma doença crónica, grave, que muitas pessoas não têm consciência, Paulo. Muitas pessoas não têm a noção. Pode-se dizer também que não tem cura, mas é tratável? Sim. É? É uma patologia que requer sempre manutenção, Exatamente, Paulo. É por aí que eu estava a dizer. Mesmo. Porque a pessoa pode achar, já estou bom, não preciso de mais nada. Não, se não tiver acompanhamento, isto pode haver uma regressão, pode haver uma reincidência, não é? As reincidências acontecem. Nós, porque lá está, a doutora falou atrás, depende do histórico que tenha, depende a consequência, o motivo que despoltou isto, porque pode ser por aquilo que falamos, de várias coisas, não é? Até pelos géneros, pela situação cultural, por vários fatores, não é? E tudo isto pode haver um retrocesso, não é? Pode. Se na não houver esse grande maioria, não é? as pessoas têm sempre momentos de recaídas, que não são de recaídas, muitas vezes terapeuticamente nós sabemos que é assim. São de maior dificuldade, não é? Isso mesmo, e faz parte mesmo do percurso, Paulo. No entanto, o paciente... Se isto fosse fácil, não é? Se fosse fácil, não é mesmo fácil. Claro. E acho que não é por acaso que as pessoas, quando procuram a nossa clínica, e procuram de uma forma já
desesperada, Paulo, porque já tentaram tantas intervenções, já fizeram tantas coisas, que é como se fosse a última oportunidade e a última tentativa. Doutora, há aqui uma ligação para quem nos ouve perceber. Nós todos sabemos as consequências da diabetes mais grave, não é? Sim. Pode haver aqui uma certa comparação, digamos assim, para as pessoas perceberem. A diabetes também não tem cura. Certo. Há formas de nós a combatermos para termos uma vida mais equilibrada, mais Qualidade de feliz vida. e qualidade de vida. E Isso. aqui é um processo idêntico, não é? É muito idêntico. A diabetes não se vê, não Claro. se sente, a diabetes nem dói. Sim, nem desaparece. Nem desaparece, tal e qual. Muito bem, Paulo. Mas as adições só muda na questão da dor. Porque enquanto uma diabetes ou uma dificuldade na tensão arterial não dói, ocorre, mas a pessoa não sente, numa adição existe claramente um sentimento de falha, um sentimento de que eu tenho mesmo que fazer para ficar satisfeito, para ficar bem. E enquanto não fizer, sente-se incompleto, com uma necessidade enorme de o fazer. E dentro dessa integração que nos fala, é necessário tratar a dependência psicológica, trabalhando os padrões cognitivos, emocionais, comportamentais, que contribuem para a manutenção da adição, não é? Tudo, por isso é que falava dúvida. dessa intervenção Multidisciplinar, tem que não é? ser. De outra forma, Paulo, ficamos muito aquém. Não é por acaso que temos tantos casos de sucesso e casos que nos orgulhamos mesmo, que nós temos pacientes maravilhosos, Paulo. Pacientes que com muito custo e com muito esforço e com muita força de vontade não voltaram a fumar ou não beberam mais ou deixaram de ter, por exemplo, as compras online nos telemóveis. Portanto, só se precisarem aí vão Que é procurar. uma forma de não estar ali logo à mão. Claro. Não é? E isto é maravilhoso, porque estes pacientes, eles sabem, eles sentiram na pele a dificuldade, Paulo. Claro que está, que depois temos que fazer manutenções, isso sem dúvida nenhuma. Isto naturalmente que este trabalho, como já disse também, a recuperação deve sempre considerar a individualidade de cada um, porque cada caso é um caso, não é? A dinâmica familiar. E cada caso é único e diferente, isto é a verdade lá para Alice, mas é esta, não é? Sem dúvida. Existem pacientes que dizem, mas nós já fizemos intervenções em que era diferente, nós tínhamos outras técnicas e outros métodos. E nós questionámos sempre, mas funcionou? Não? Ok. Então confia. É muito importante a confiança terapêutica, Paulo. E sim, dentro da terapêutica a psicoeducação é fundamental, era aquilo que falava atrás, Sem não é? isso não funciona, Claro. porque nós somos seres de hábitos. E as competências socioemocionais também, não é? Claro, e mesmo as cognitivas. E as próprias de hábitos de vida saudável, não é? Sem Tudo dúvida. isso pode ser gerado pelo profissional, não é? Como fator motivacional para a pessoa Sim. ter um sofrimento menor. Existem pessoas que agora na pandemia fizeram pela primeira vez o passeio higiênico, Paulo. Não é? Sim. E isto é uma realidade. E nós dizemos assim, mas então o que é que nós andamos cá a fazer? Porque isto é uma coisa tão simples, é gratuita, porque é que não se faz mais vezes? E depois vem 1000 desculpas, não há tempo, Sim, porque é está sempre. a chover, porque... É sempre, não é? Nós sabemos que querer é poder, Paulo. E quando nós queremos muito, existem pessoas que não sabem o que querem. Existem pacientes que não fazem isto por mal, Paulo. Sim. Existem pacientes que estão perdidos e precisam de orientação para encontrar o seu propósito de vida, para perceberem o que é que estão cá a fazer. Muito Porque bem. um paciente com adição, que sofra de qualquer tipo de adição, como já disse há pouco, é um paciente que está frágil, é um paciente que precisa muito de se encontrar. Porque quando é que ele se perdeu? Quando é que quebrou? Quando é que partiu? Quando é que tudo ficou disfuncional? Doutora, eu termino com esta frase que me parece que é também encorajadora para quem nos ouve e tem um problema destes para resolver, de aditivo, de dependência. Pedir ajuda significa dar-se outra oportunidade para se libertar de uma doença difícil de compreender e reaprender a viver de uma forma saudável e feliz. Não é? Maravilhosa. E diz mais ou menos tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar Verdade, durante isto. Não é? Paulo. Essa frase é maravilhosa. Eu terminava com a palavra acreditar, que é tão importante nos pacientes que têm alguma adição.
Às vezes eles não acreditam em nada já. E acreditar é importante, acreditar que há solução, acreditar que podemos ajudar, que é possível. Claro. Doutora, para a semana cá estaremos novamente com outro tema interessante, como todos. Desejo-lhe uma boa semana e também que se continue a proteger para que possamos cá continuar a dar estes bons conselhos e, acima de tudo, a saber viver, não é? Que é esse o objetivo também. Que bom, Paulo. Muito obrigada. Uma excelente tarde para si e para todos os ouvintes. Até para a semana. Até para a semana. É o programa sempre às segundas-feiras que trazemos com os bons conselhos de saúde, saber viver, da Clínica Doutora Mariana Pereira. A depressão é uma das perturbações mais prevalentes da atualidade, sendo de difícil reconhecimento, e nos últimos meses a situação tem-se agravado consideravelmente. O Ministério da Saúde está preocupado com este problema. Procure uma âncora que o ajude a redescobrir um sentido para a vida. Clínica Doutora Mariana Pereira. Estamos juntos agora e sempre. Terapia para tratamento de depressão,